O cavalo Mangalaga Machador se mistura com a família Bela Cruz, parece que é uma coisa só. Família, cavalo, é uma paixão que se entrelaçam. Aquela velha senhora, com sua cruz na entrada, já não é a mesma, mas deixou saudades. Tempos bons aqueles em que as histórias alegravam aquele salão de entrada, a modesta capela à esquerda, o grande baú no centro, a rádio capela no canto, o telefone no portal do quarto do Zé Paulo. Telefone hoje queda mudo, sem as prosas das caçadas, que os velhos senhores se deliciavam em contar. O tino, seu argentino, vibrava com as fanfarronices do Bentinho, que com a voz alterada falava do levante de seus cachorros, da goela do seu mestre. Aí vinham os aplausos do Edmundo, as risadas contidas do Samuel, a voz grossa do Tilu. Era uma festa. Hoje todos se foram. O telefone nem sei onde está, mas sei que mudo ele está. A gente passava muito por aqui, a cavalo, passeando. A estrada antiga aqui de Cruzilhas Luminária passava na frente do portão, então era um lugar, assim, era uma parada obrigatória pra gente. Na verdade, quando eu vi a Bela Cruz, eu achei muito bonita a fazenda e queria comprar, mas o dono não quis vender. Então eu comprei a fazenda vizinha, que é a Cafundó. E depois de alguns anos, 3 anos... 2007. O dono me chamou dizendo que queria vender. Aí acabei conseguindo negociar. Na época, quando meu pai adquiriu, ele adquiriu muito mais por uma oportunidade, lógico, mas um lugar que atraía ele. E depois começou a virar uma paixão, né? Porque você começa a conhecer a história da reforma da revolta de Carrancas, a história do cavalo, que é uma história que está muito ligada aqui com a fazenda. A ligação minha com a Bela Cruz vem desde muito pequeno, porque a minha mãe, Nicota Junqueira, ela nasceu na fazenda da Bela Cruz. Então a gente, desde pequeno, a gente sempre frequentou a fazenda da Bela Cruz. Eu ia para Bela Cruz, dormia lá no quarto da roda e adorava. Andava a cavalo, chupar aquelas jabuticaba deliciosas que tinha lá. Só tinha uma coisa que eu não gostava muito lá, é que toda tarde eu tinha que coçar a cabeça do tio Argentino. Ficava 1, 2 horas coçando a cabeça do tio Argentino, em frente ele na cadeira de balanço, ouvindo o rádio, as notícias. Eu nasci lá e fui para o estado do Rio. Depois voltei. Com 5 anos eu estava aí. Aí eu sou mais velho, depois a minha irmã Maria Carmen, a Nadege, que já morreu, e Cleia, e o Darcy, que já morreu. Eram 5.
Eu sou descendente da família da Bela Cruz. A minha avó materna é nascida e criada na Bela Cruz, filha de Francisco Teófilo Junqueira, neta do capitão Prudente. Minha ligação com a fazenda é muito forte, desde muito pequeno. Tem uma ligação muito grande, não só com o lugar, né, onde desde muito cedo eu frequentava muito, também com todas as pessoas que lá moravam, meus parentes, meus tios, primos, e com a tropa também. A ligação minha com a Bela Cruz, eu falo sempre que ela é antes de eu nascer, porque a ligação era com o Coronel Severino, do meu avô. Era a ligação do meu avô Leopoldo Oscar Ribeiro com o Sargentino, do meu pai, que meu pai foi compadre do Sargentino por 2 vezes. Então, de um lado para o outro, então, e a minha ligação também com o Sargentino e depois passando com o Darcy, e a minha infância, a minha adolescência e já na maturidade da vida também junto com o Darcy. Eu não tive, por questão da minha família, ligação nenhuma com cavalo. Meu pai era fazendeiro, mas fazendeiro de leite, e também mexia com o ramo de laticínios. Na fazenda dele, ele não gostava de cavalo, não tinha nenhum cavalo. Quando eu era menina e gostava já de cavalo, mas eu andava em cavalo emprestado de algum amigo, e eu vim a ter mais contato com o cavalo posteriormente, quando as minhas irmãs se casaram, e 2 delas casaram na família Junqueira, sendo que uma casou na Cabeça Branca e outra na Bela Cruz. Eu comecei a criar cavalo em 68 e era muito amigo do Darcy. E a Elce era filha do seu Hans, é dinamarquês, e a minha esposa também é dinamarquesa, descendente de dinamarquês. Então a gente ficou amigo. Meu filho comprou um cavalo de origem Bela Cruz e nós ficamos mexendo com criatório de cavalo. O doutor Augusto, que era meu compadre e amigo, me orientou. Toda vez que ele vinha aqui em Lambari, ele chegava, no outro dia ele falava assim: vamos aos campos. Ou a gente ia aos campos, que era Bela Cruz, ou as criminosas, que era do Zé Augusto, que é primo da Bela Cruz. Visitar essas 2 fazendas. Foi que eu fiquei conhecendo o seu Argentino e fiquei conhecendo o Zé Augusto. Aí toda vez que ele vinha, nós íamos lá para Bela Cruz, às vezes posávamos lá para ver cavalo. Conversa era cavalo. O parentesco nosso com a Bela Cruz é pela minha tia, pela Elce, que é irmã da minha mãe, né? É o maior parentesco. O meu pai também, parente do tio Darcy, do tio Argentino, são Junqueira, né? Só que Junqueira da Treituba, eles da Bela Cruz, mas sempre tiveram uma ligação também. Mas a maior ligação minha com a fazenda Bela Cruz é em função desse parentesco da minha mãe, né, com a Elce, que é a esposa do tio Darcy. Então eu desde pequeno, desde novinho, eu ia para Bela Cruz com eles, com o tio Darcy e com a Elce, que é mais conhecido na família como a Cuca. A minha relação com a Bela Cruz começou muito cedo, na minha adolescência, porque era amiga das meninas da família, dos pais, e a gente sempre estava indo passear na fazenda. Mais tarde surgiu um namoro com um dos filhos de lá e me casei lá. Aí começa a minha vida na Bela Cruz. No princípio, meu marido, ele era técnico da associação e eu viajava muito com ele por conta de cavalos. Eu não entendia nada de cavalo, porque eu não fui criada nesse meio. Mas aos poucos
ele foi me ensinando alguma coisa e eu entrei nesse meio de cavalo. A gente ficou morando lá muito tempo. Era um lugar super agradável, muita visita, muita gente, muito vizinho bom. Foi uma época muito feliz na minha vida. Mas, infelizmente, com a doença dele, nós tivemos que mudar para a cidade por causa de médico. Então, foi pouco tempo assim que eu morei. Entrando pela casa dentro, chegamos na cozinha. Fumacenta, senti o cheiro das quitandas da Dona Ofélia, biscoito do capitão, pão de queijo na peneira de taquara, as broinhas de fubá de canjica. Da janela, vê-se a varanda despojada, com a capa de caçada pendurada, o chapéu de palha com a bengala do seu argentino. Aqui, a prosa dos moços, os bailes, as festas. As meninas falavam de namorados, com saudades e de seus bordados. Que pena, hoje só são duas, a Nadege também se foi. No quintal, além da senzala, as goiabeiras e as jabuticabeiras carregadas nos convidavam à gula. Os cavalos, Arubé, o Cego, Kodak, Califa, Farrapo, Líder, Madrigal, Metrô, todos eu conheci e os amei como se fossem meus. Quando eu comecei a criar, naturalmente, eu tive duas grandes influências. Uma foi meu tio argentino, que era proprietário da Fazenda Bela Cruz, que era uma pessoa muito reservada, muito modesta. Então, ele não tinha nada de professoral, ele não ficava ensinando, não ficava falando. Então, meu aprendizado com ele foi mais na observação, no exemplo, né, de como ele fazia as coisas, do que ele gostava, do que ele não gostava, né? Então foi muito baseado na minha observação sobre os conceitos que ele tinha sobre cavalo. Era uma pessoa muito simples e criava cavalos de uma maneira também muito simples. O seu argentino era um homem muito bom. Era um homem despojado de tudo. Naquela época, as grandes figuras de Cruzilha se denominavam coronéis, né? Era coronel um, coronel outro, coronel... O seu argentino era sargento. Desde aí a gente via o que o seu argentino era. Tudo para ele era bonito, tudo era bom. Ele tinha sempre uma palavra de estímulo para a gente, que começava a criar cavalo. Ele sempre, não, mas ele tem a cabeça assim, mas ele tem um andamento bom, ele tem um pescoço altivo, ele sempre botava uma qualidade, por pior que fosse o animal, mas ele sempre botava estimulava o fulano. Gente melhor não poderia haver. Aonde é o museu hoje, tinha uma sala grande ali em cima, tinha um mesão grande, a gente sentava ali, seu Argentino, Dona Ofélia, contando as histórias do Junqueira. Gente muito boa e não era snob, não. Mas seu Argentino, para mim,
foi um pai, porque ele era uma pessoa incrível, uma pessoa muito boa, me aceitou muito bem na família e eu tive assim momentos muito bons com ele. Quem me colocou nessa posição, quem me colocou nesse trabalho todo, me dando as primeiras técnicas que me fez dentro do cavalo, eu devo a uma pessoa, que é o Darcy. O Darcy da Bela Cruz, assim era chamado. O Darcy, o primeiro técnico da associação, contratado da associação. Então, esse Darcy técnico, esse Darcy extremamente rígido nos seus conceitos, na sua maneira de ser. Então, eu praticamente fui criado juntamente com o Darcy, ele que me levou para esse mundo do cavalo. E o Darcy foi a razão da minha vida, né? Porque casei com ele, fomos muito felizes, vivemos muito bem. Darcy era de gênio bem difícil, mas era um de coração muito bom. Criador há mais de 50 anos, Darcy Junqueira, da Bela Cruz, é descendente do famoso Barão de Alfenas, história que tem orgulho de contar. Numa das viagens que ele fazia aqui do sul de Minas, para a província do estado de Minas, a capital do estado, que era Ouro Preto, passando por São João del Rei e borda do campo, que é Barbacena, ele encontrou um cego num cavalo muito bonito. A emoção que eu sinto hoje é a mesma que ele deve ter sentido. Então ele viu que ali ele enxergava longe, ele viu que ali era o futuro da raça. Era o início de uma raça que teria um grande futuro, que hoje está comprovado. E a outra pessoa que eu tive uma influência muito grande foi o filho dele, meu primo, Darcy, que aí já era um cara mais técnico, né? Já tinha um embasamento zootécnico maior, falava muito, eu escutava muito ele, era uma pessoa que conhecia muito, então pude aprender muito com ele, né? Era uma pessoa de opiniões firmes, muitas vezes até radicais, mas que foi muito importante. E é lógico que eu tive outras influências, mas essas duas pessoas dentro da Bela Cruz foi o que eu consegui mais ensinamentos. Nessas idas, desde de menino lá para Bela Cruz, dia de visita, dia de mexida de tropa, eu sempre acompanhei o tio Darcy nas explanações dele. E o tio Darcy, não só por ser veterinário e técnico, foi técnico, juiz da associação, mas o tio Darcy foi um grande conhecedor de cavalo, né? Então, ele tem uma vivência de cavalo muito grande, né? E sempre valorizou na tropa Bela Cruz características que ele achava que eram de extrema importância, né? A expressão racial, primeiramente, uma tropa rústica, sabe? Ele sempre defendeu muito isso e a tropa Bela Cruz sempre foi, né? É uma tropa de marcha, marchadeira, e ele sempre bateu muito nisso, sempre deixou muito claro que era isso que ele achava que era o certo, que ele gostava, e foi o que ele fez, né? Que ele herdou e deu continuidade até enquanto ele esteve à frente da tropa. Então, não só pela essa ligação muito intensa que eu tinha, mas para mim, Bela Cruz era e é uma linhagem excepcional até nos dias de hoje.
características do cavalo Bela Cruz, elas são muito marcantes. Hoje, principalmente nos dias atuais, o que se vem da Bela Cruz, o que se traz da linha Bela Cruz, vamos se dizer assim, são as caracterizações raciais, expressão, o olho, né? E além do mais, uma peculiaridade muito grande dos cavalos da Bela Cruz é a resistência. Então, é um cavalo que foi muito treinado, muito preparado nos tempos antigos para caçada ao veado, juntamente com a boa marcha. Então, para que as pessoas voltassem para casa confortável. Então, tinha que ter resistência, conforto e principalmente a beleza do animal em si. O meu cavalo ideal sempre foi baseado no cavalo Bela Cruz, que é um cavalo que tem uma expressão racial muito marcante, é um animal bonito, uma cabeça bastante expressiva, um olhar bastante expressivo. São animais de porte médio, animais de andamento muito cômodo, com um temperamento bastante dócil, mas ao mesmo tempo um temperamento ardente, que é bastante desejável num cavalo de sela. É esperteza, né? Cavalo esperto. Tinha a sensação de... Vivacidade. Vivacidade, é vivo. A Bela Cruz, um dos vamos falar assim, dos aspectos, dos que mais chama a atenção é a expressão racial que os seus animais têm. Aqueles olhos esbugalhados, entendeu? Aquilo você bate o olho e você vê que aquilo é um animal Bela Cruz. Eu tenho uma dificuldade de descrever esse olhar. Eu vi vários, a gente tem os nossos aqui, a gente fica olhando, mas é um olhar misterioso, é um olho grande, um olho que tem muita expressão para mim. O olho do cavalo Bela Cruz é um olho grande, um olho saltado, sabe? Em alguns você identifica até uma linhazinha branca em volta, então é um olho realmente diferente, é um olho muito aberto e expressivo. O cavalo parece que quer falar alguma coisa, você olha o olho do cavalo, você sente uma coisa diferente. A beleza da cabeça dos animais Bela Cruz e os olhos regalados, bonitos, as orelhas pequenas e o andamento, né? Ver um animal, ou dentro da pista, ou mesmo fora da pista, a cabeça delineada, os olhos afastados, os olhos mais esbugalhados, mais protusos. Então, essa é a característica principal do animal Bela Cruz. Você olhou, então ela transmite raça, exala a raça. Então, essa expressão que a gente bate o olho e já fala assim, esse aqui é um animal Bela Cruz. Darcy faleceu, a tropa hoje está com a Elsa, com a Cuca. E aí eu já estava mais próximo acompanhando sempre esse trabalho dele, até num período de transição, antes de vender a fazenda. Essa tropa eu estava morando em Lavras nesse período, estudando, e posteriormente já até trabalhando. Uns amigos que eram admiradores, e são admiradores da tropa Bela Cruz, começaram a investir em cavalo lá em Lavras, e o tio Darcy teve uma fase assim, meio preocupado, meio um pouco assim, estava desanimado, que ele não estava podendo ir na fazenda mais, não estava acompanhando, já doente, então a tropa estava um pouco desleixada, e eu convenci a mandar umas éguas
lá para Lavras, lá para o Aras Primavera, do Leonardo e do Guilherme Salles, que começaram a criar comprando animais da linhagem Bela Cruz e Mato Sem Pau, que vem a ser também com o fundo do sangue Bela Cruz. E o tio Darcy topou a parceria. E isso foi muito bom, essa primeira abertura lá. Porque dali saiu, por exemplo, usando o Favacho Estanho, saiu o Rolimã Bela Cruz, filho da Escalada. O Rolimã produziu hoje, talvez, atualmente, a principal égua Bela Cruz, que foi a Chavantina Bela Cruz. Campeã nacional, reservada campeã das campeãs brasileiras de marcha. É uma égua com genética bastante tradicional e mais antiga, vamos dizer assim, um Favacho com Bela Cruz, que é uma égua super moderna, sabe? Então foi um choque bom, um choque que evoluiu, teve uma evolução muito boa. O Vai e Vem Bela Cruz também surgiu dessa parceria lá, onde nós usamos um outro cavalo com uma égua Bela Cruz fechada, usamos um cavalo também de sangue Favacho, que era o Consciente Alfar, o outro filho do Favacho Estanho, e tiramos o Vai e Vem, que também foi reservado campeão nacional recente, né? Um cavalo super atual de pista hoje aí. Olha, a linhagem a gente está procurando cada vez mais melhorar, né? Porque nós tivemos um tempo parado com a doença do meu marido. Então agora, o ano passado, já conseguimos fazer uma campeã nacional, várias exposições, a gente tem ganho prêmios. Lembrando lá para trás um pouco, Farrapo Bela Cruz, primeiro campeão nacional de 81. Em 82, seu filho, Líder Bela Cruz, grande campeão da Nacional de 82. E Farrapo foi um ícone do Mangalaga Marchador. Um senhor cavalo. Tinha um que chamava Cremansor, Gitano, era esse cavalo antigo. Farrapo, antes dele o Kodak, né? Kodak, o Líder, Irapuru, Arubé. Todos eu conheci esses animais. Arubé, Bela Cruz, o Cego, o Kodak, Califa, Farrapo, Líder, Madrigal, Metrô. São vários assim que destacaram, né? Farrapo, Califa, Kodak, Emblema, Arubé, né? Que é um grande raçador. Então, são vários cavalos, Madrigal, Mari, o AP, e assim, são inúmeros cavalos, éguas fantásticas. Marecheia, Aimará, Escala, Pate, várias éguas que fizeram e até hoje são lembradas, tem raça, tem esparramadas nesse Brasil todo. Mas a Bela Cruz, desde quando iniciou a primeira nacional até a última nacional, tem animal premiado. Então teve um tempo aí, um período que não teve esses animais competindo, mas nas últimas nacionais, por exemplo, teve animal premiado lá em cima. Então isso aí, se você procurar nos criatórios antigos todos, é a única linha de trabalho que ainda está presente nas competições nos dias de hoje. Então a gente vem usando esses cavalos na Bela Cruz e quando tem oportunidade, usando outros cavalos também, desde que seja aquilo que eu aprendi com o tio Darcy. Não de animais, vamos dizer, exóticos, animais de marcha, de características, bem caracterizados, para não perder a essência da linhagem, principalmente a expressão racial, com bom andamento, com boa rusticidade. E eu acho que hoje quem vê a tropa da Bela Cruz hoje, as éguas que tem lá hoje, os cavalos,
E o feedback que a gente recebe hoje é sempre que positivo, que a tropa está evoluída, né? E mantendo as características principais da linhagem. Não, o cavalo deu fama na fazenda, na zona, né? Para os criadores antigos, né? Tudo. Teve fama, a fazenda tinha muita fama. Na época aí tinha muita fama. Começou a vir comprador de fora, né? Ia direto lá na fazenda. Sempre procurei nos animais Bela Cruz a minha fonte genética, né? E até hoje eu procuro me manter fiel a esse tipo de animal, apesar de modismos, de outras influências, né, que a gente admira, a gente gosta, mas eu procuro preservar uma genética antiga e eu acho que isso aí, ao longo do tempo, vai ser necessário a gente manter esse banco genético, né? Não só da Bela Cruz, mas como de outras linhagens antigas. Hoje o cavalo ele tem uma miscigenação muito grande. Hoje, com a facilidade de você comprar óvulos, comprar embriões, né? Então essa mistura ficou muito fácil e numa velocidade muito grande, né? Mas animais com uma certa pureza de certas linhagens, isso aí é necessário que se mantenha. E meu trabalho é em função disso. Olha, acontece que a gente nunca está prevenido para assumir uma coisa grande. Você sabe que um dia isso vai acontecer, mas você praticamente não se prepara. Foi o que aconteceu comigo. Então, essa linhagem, que é uma linhagem famosa, uma linhagem respeitada no Brasil todo, caiu nas minhas mãos. E eu comecei a engatinhar aí, porque a responsabilidade foi muito grande. Mas aos poucos eu tenho a ajuda do meu sobrinho Hans, pessoal que me ajuda na criação, no acasalamento dos animais. Então, eu estou querendo manter essa linhagem, vou conseguir, né, levar ela em frente, mas é uma tarefa árdua. Então tem que acompanhar acompanhar a evolução da raça. E eu acho que a linhagem Bela Cruz, nesses últimos anos, fez isso. Tempos atrás, iniciando minha tropa, tive orientação do professor Leci, um professor com o qual eu admiro muito, me ensinou muito, sabia muito e sabe muito de expressão racial, né? E ele me deu bastante dicas importantes de qual caminho que eu deveria seguir, né? E um deles foi a Bela Cruz. Então, fiquei logo apaixonado para conhecer a Fazenda Bela Cruz e tive a oportunidade de conhecer lá o seu argentino, uma visita fantástica, passamos o dia muito agradável, vendo a iguada da Bela Cruz. E eu então tive a oportunidade de comprar um cavalo, que foi um condomínio, foi 50%, que chamava Furacão Bela Cruz. Há tempos atrás eu adquiri alguns animais na Bela Cruz, por ser os animais rústicos, com muita resistência e criado mais a campo, com mais naturalidade. Então foi uma tropa muito bem selecionada. Ela é uma tropa que a gente sempre dá vontade de comprar esses animais dessa origem. Tinha um andamento firme, que não balançava muito, e os animais de uma expressão racial muito nítida, principalmente pelo seu tipo de olho, um olhar expressivo. Eu sou muito grato à Fazenda Bela Cruz por eu ter tido a oportunidade de
de trabalhar essa linhagem maravilhosa. Hoje a Bela Cruz está linda, fazendo inveja às outras. Mas daquela antiga é que eu tenho saudades. Hoje nunca mais fui a Bela Cruz. Nunca mais vi ela depois de arrumada. Mas eu tenho saudade daquela fazenda. E saudade dos seus donos, do jogo de baralho, da mesa grande da casa da Bela Cruz. É ali que a gente se reunia quase todas as noites jogando baralho, com o seu argentino na cabeceira e as meninas do lado. Essa saudade que eu tenho da Bela Cruz.